Salve galera! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de React. E vocês viram que nós estamos com um look diferente no meu ambiente de desenvolvimento aqui. Primeiro, que nós temos aqui o WSL2 instalado. O WSL é o Windows Subsystem for Linux, ou seja, nós estamos com o Linux executando junto com o Windows aqui. É o Linux da Microsoft. Podem ver aqui no canto esquerdo do meu VS Code que ele está sendo executado no Ubuntu 18.04. Para configurar tudo isso, eu segui esta excelente aula do William Justen. Vou deixar o link do canal dele aí, material excelente, e seguindo esses passos aqui você configura direitinho o seu ambiente. E também aqui eu mudei as fontes e o tema usando a sugestão aqui do nosso amigo Vinícius da Cal, que também tem um curso de React começando lá no canal dele, e outros vídeos bem interessantes do React. Ele entende bastante da matéria e explica muito bem. Vai ficar o link aí do canal dele também. Feita toda essa propaganda, vamos voltar aqui ao nosso aplicativo e vamos agora criar uma função para editar cada uma das nossas tarefas, uma vez que eu já fui no barbeiro, posso deletar aqui. O botãozinho da deleção já está funcionando legal, certo, galera? Então vamos lá a mais essa aula. Bom, a nossa funcionalidade para lidar com o state, nós estamos colocando aqui no nosso componente classe tarefas, onde estão todas as funções. Então aqui depois da delete tarefa, nós vamos criar aqui a nossa outra função, que é update tarefa. Pessoal, eu sei que essa mistura que eu estou fazendo aqui de inglês com português não é uma boa prática, mas nós vamos refatorar esse código depois e vamos acertar isso, e aí eu vou falar um pouco mais longamente sobre boas práticas. Mas por enquanto eu estou dando esses nomes assim para chamar a atenção para vocês para o componente tarefa, o componente tarefas, e é melhor a gente falar isso em português, certo? Para não ter mais um complicador que é a língua estrangeira. Mas depois nós vamos voltar a conversar sobre esses nomes que eu estou dando aqui, vamos refatorar esse código todo. Bom, mas vamos lá então. O update tarefa, ele vai receber aqui dois argumentos, um texto e o ID, o texto que vai ser alterado, e a ID da tarefa. Então isso aqui vai ser uma function. Nós vamos criar aqui uma variável tarefas, que vai ser igual ao nosso array de tarefas lá do state. Aí nós vamos pegar essas tarefas e vamos ter que mapear por elas para pegar aquela cujo ID for idêntico ao que nós estamos passando como argumento para alterar aquele texto. Então vamos colocar aqui um tarefas.map. Vamos pegar uma tarefa. E aqui nós vamos fazer o nosso teste. If tarefa.id corresponder a ID que nós passamos como argumento, nós vamos pegar aquele texto lá. Tarefa.texto vai ser igual ao texto. Tudo isso vai estar dentro do input que nós vamos criar lá no componente tarefa. Depois desse if, nós temos que retornar um valor. Vamos retornar aqui null, só para retornar alguma coisa. Depois disso tudo feito, nós vamos ter que ajustar o valor do array, né? Então vamos usar o this set state. Lembra que para atualizar o estado sempre tem que ser através dessa função. Tarefas vai ser igual a
tarefas que nós criamos aqui. E nós vimos que quando o nome é igual, nós podemos simplesmente tirar e abreviar dessa maneira. De setState, tarefas. Está criada aqui a nossa função. Nós vamos ter que passar, então, ela como argumento para o nosso componente tarefa, que é o que vai renderizar cada uma das tarefas, né? Então, vamos aqui embaixo, nós estamos chamando o componente tarefa aqui. Vamos passar mais uma função, que vai ser a update tarefa, que vai ser igual a this.update tarefa. Pronto. Aqui já está preparada a nossa classe tarefas. Vamos agora ao nosso componente tarefa. Para editar a tarefa, nós vamos usar aqui uma janela modal desse tipo aqui, ó. Quando você clica um botão, que é aquele botão Edit, ele vai apresentar uma janelinha auxiliar, onde nós vamos colocar um input e aqui nós vamos fazer a edição. Terminada a edição, vai ter um botãozinho para fechar essa janelinha e isso é o que nós pretendemos fazer. Então aqui do React Strap, nós temos esse componente modal que vai servir bem para isso. Veja que nós temos que importar aqui alguns componentes que ainda não estão sendo importados aqui no React Strap. Então vamos colocar mais aqui esse button, modal header, modal body e modal footer. Vamos copiar aqui e vamos acrescentar uma vírgula aqui e colar aqui. Vamos salvar. E por enquanto nós não estamos usando o componente, por isso que ele está sublinhado aqui. Bom, vamos pegar então aqui esse modal body, modal footer. Então vamos pegar isso tudo aqui, copiar. E depois dessa row, aqui é que nós vamos colar isso tudo aqui. Vejam que para fazer o toggle da janela, ou seja, exibir e esconder, ele usa uma manipulação de estado com o useState, ou seja, ao invés de criar o estado usando uma classe, como eu disse já numa aula passada, a partir do React 16.9, nós já podemos agora criar também dentro de um componente funcional, usando o tal do hooks. Nós temos que usar aqui esse useState. Depois eu vou voltar a isso mais vagarosamente, porque nós vamos refatorar aquele código da classe para deixar tudo com hooks. Mas vamos aqui usar como está o exemplo no React Strap. Nós temos então que importar também esse useState. Vamos acrescentar isso lá no nosso import. Então aqui, além do React, vamos pôr uma vírgula aqui e colar o useState. Vamos copiar essas duas funções aqui. Bem aqui. Vamos colar isso. Daqui a pouquinho eu já volto aqui para explicar como é que funciona esse bagulho. Vamos só ajustar aqui o nosso componente para ele ficar certinho. Então aqui no modal header, nós vamos mudar isso aqui para, que é o título lá, editar tarefa. E aqui no modal body, em vez de eu colocar esse texto lorem aqui, eu vou tirar isso daqui e nós vamos colocar um input. Também lá do React Strap. Então eu tenho que importar aqui também um input que ainda não está importado lá. Ele vem aqui do React Strap também, um input. Que é para nele nós editarmos o texto. Então, nesse input, nós vamos ter um type igual text. Vamos dar aqui um ID, que vai ser o ID da tarefa. Vamos dar um value, que é o que vai no corpo do input, igual tarefa.texto, texto escrevendo a tarefa. E aqui em cima,
nós vamos receber, além do delete tarefa, lembra que aqui no classe tarefas nós estamos mandando também o update tarefa. Vamos copiar aqui. Tem mais um argumento que está sendo recebido aqui. Vamos desestruturar então aqui também mais o update tarefa, para nós usarmos aqui nesse input o método onChange igual. No onChange, então, nós vamos pegar o evento, vamos passar aqui uma arrow function, que é a nossa função update tarefa, e vamos passar os dois argumentos que ela espera aqui, que é o texto e a ID. Então, o texto vai ser o e.target.value, é o texto que está lá dentro do input, e a tarefa.id, que é a ID da nossa tarefa. Bom, acho que está tudo legal. Vamos ver, espera aí, aqui, editar tarefa, o que está dando esse erro aqui? Assim, é que aqui faltou fechar aqui esse componente, né? Faltou fechar aqui, certo? Bom, acho que está tudo certinho. Vamos ver aqui se funciona. Vamos recarregar aqui. Vamos ver aqui, class name is not defined. Que aqui nós estamos passando esse class name aqui também, mas isso aqui nós não precisamos. Então vamos tirar isso aqui fora. Salvar agora. Bom, agora, gente, nós temos esse botão aqui, onClick, chamando essa função toggle. O que esse toggle vai fazer aqui? Primeiro que nós vamos usar só um botão. Nós vamos usar só esse botão com a cor primary aqui. Esse secondary, porque lá são dois botões, mas aqui nós vamos precisar só de um botão. E esse do something nós vamos escrever aqui que terminamos a edição, ou seja, vamos pôr aqui feito. Bom, mas para que tudo funcione, aqui no nosso icon button, aqui da edição, que é o FA Pencil, nós temos que colocar também um método onClick, que vai ser igual ao toggle também, que é para ativarmos aquele botão que nós criamos aqui. Então, esse toggle é essa função que está aqui em cima, olha. Veja que o estado no componente funcional, ele passa esses argumentos aqui para essa função useState. O modal, que é o estado propriamente dito, e o setModal, que corresponde lá no nosso componente na forma de classe ao setState. Então, esse valor que está aqui entre parênteses depois do useState, ele é atribuído inicialmente ao modal. E o modal significa que vai apresentar ou não essa janela de diálogo. Agora, no toggle, o que nós fazemos é criar uma função que vai inverter o estado. Se ele for falso, passa a ser verdadeiro cada vez que nós dermos um toggle. Se ele estiver como verdadeiro, a hora que você der um toggle, ele se transforma em falso, de maneira que ele exibe ou esconde essa janela. Então vamos salvar isso aqui e vamos testar ver se está tudo funcionando. Vamos adicionar, vamos editar. Está aqui a minha janelinha, ó. Se eu colocar aqui um IJKL, veja que ajustou aqui e ajustou aqui também. Então, feito, fechou e conseguimos editar a nossa tarefa. Só mais uma coisinha que eu gostaria de fazer é o seguinte, vocês observam que quando eu clico aqui em editar, quando eu aperto o botão ele fecha, ou quando eu clico aqui esse X da janela ele fecha, só que também se eu clicar fora aqui ele fecha. E eu gostaria que a janela modal se comportasse da seguinte maneira, ela ficasse aberta até que o usuário inequivocamente indicasse que terminou a edição clicando no botão feito ali. Se nós formos aqui na documentação do React Strap, tem essa propriedade backdrop aqui que controla exatamente isso. Quiserem ler mais a respeito, ele remete aqui para a documentação do Bootstrap, que trata aqui dessa propriedade backdrop, que inclui esse elemento no componente. Então, o valor default dele é true,
Para mudar isso, basta então nós acrescentarmos aqui do modal, além do isOpen e o toggle, vamos acrescentar aqui o backdrop. Backdrop dele vai ser igual false. Vocês lembram que o default é true. Eu vou salvar. Vamos colocar aqui um outro texto agora. Vamos tentar editar aqui. IJKL, vamos dizer, né? E se eu clicar fora agora, ele não fecha a janela. Ó. Só se eu clicar realmente nesse botão de fechar ou nesse botão do feito. Ele fica um comportamento mais modal e é mais seguro. Nós avançamos bastante, vimos muita coisa aí. Vamos fazer uma rápida recapitulação aqui do seguinte, gente. Aqui na função classes, nós vimos então que nós podemos usar o estado para controlar dados, como está aqui na classe tarefas. Podemos também usar o estado para controlar o componente. No caso aqui, o comportamento da janela modal está sendo também controlado pelo estado. Nós vimos que nós podemos passar os argumentos aqui para outros componentes, componentes filhos, através das props. As props podem ser dados, como no caso aqui das tarefas, que estamos passando lá para o componente tarefa, ou podem ser também funções como essas que nós definimos aqui para apagar uma tarefa ou editar uma tarefa. No componente tarefa nós vimos aqui que ao receber esses argumentos, eles podem ser desestruturados aqui para serem utilizados no componente filho. Então, basicamente, gente, esse é o miolo do funcionamento do React. E é isso que vocês têm que entender mais que tudo. Porque fora isso, que é específico do React, além da questão aí do JSX, que é essa notação parecida com HTML aqui, mas isso aí é fácil de a gente acostumar-se. O importante é entender bem esse foco aí, porque depois disso o mais importante vai ser nós vermos apenas o ciclo de vida dos componentes, que também é um assunto importante. E fora isso tudo, o resto é JavaScript. Como eu já falei lá na primeira aula, é pré-requisito vocês entenderem bem o JavaScript com ênfase para o ES6. Porque nós usamos aí bastante modernidade do JavaScript e às vezes a pessoa tem a dúvida e a dúvida não é especificamente do React, mas refere-se a alguma questão ligada ao JavaScript. Vocês vão fazendo aí uma revisão para reforçar seus conhecimentos nessa área. Certo, moçada? Vamos ficando então por aqui. Espero que tenham gostado da aula, muito grato aí pela presença. Todos os links utilizados, eles estão aí mencionados na descrição do vídeo, inclusive um link para o meu repositório no GitHub, onde vocês encontram todo o código disponível. Não deixem de dar aí o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para que mais gente venha se agregar aqui à nossa aula, aproveitando esse conteúdo. Um abraço, moçada, até a próxima aula.